E aí pessoal, tudo beleza? Aluno, aluna, tudo jóia? Eu espero que sim. No vídeo anterior nós explicamos a respeito da regra do octeto e também sobre as ligações iônicas e ligações covalentes. Lembrando que a regra do octeto fala que nós precisamos deixar os átomos com 8 elétrons lá na camada de valência. Então, octeto quer dizer isso, 8 elétrons na camada de valência, e assim eles se tornam estáveis. Essa regra, ela explica um monte de ligações, né, das estruturas ligadas entre si, né, mas ela não explica tudo, e também tem algumas ocasiões de átomos que fazem ligações fugindo da regra, né, mas não é o assunto de hoje, tá bom? Então, só relembrando, as ligações iônicas são que tipos de ligações? São aquelas ligações em que há doação e recebimento de elétrons. Elétrons doados e elétrons recebidos, tá? Então, doação e recebimento, né? Doar ou receber elétrons. Bota assim, barra, receber. Pronto. Doar, receber elétrons. Ligações covalentes são aquelas ligações em que há compartilhamento dos elétrons. Compartilhar. Enquanto que as ligações iônicas, quem doa são aqueles átomos que se tornam íons cátions, né? São os átomos eletropositivos lá da tabela periódica. Quem recebe são os átomos eletronegativos, que têm tendência em receber elétrons. São os ametais, tá? Lá na coluna 17, 16, 15, tá bom? Então essas ligações aqui, elas têm uma diferença de eletronegatividade entre os átomos na ligação muito forte, acima de 1,6, tá bom? Que na literatura traz. Se for abaixo de 1,6, essas ligações já são consideradas ligações covalentes, tá bom? Então é isso, ligação covalente, compartilhamento de elétrons. E também existem as ligações metálicas. As ligações metálicas, elas são caracterizadas por haver uma nuvem de elétrons. Vou botar aqui, nuvem eletrônica. Elétrons, nuvem de elétrons. Pronto. Elétrons. Ok? Nuvem de elétrons. Beleza? Agora, professor, beleza. Eu já sei que ligação iônica são aquelas ligações em que há doação de elétrons e o outro recebe elétrons. Eu também já sei que as ligações covalentes são compartilhamentos de pares de elétron. Um átomo se aproxima do outro e aí eles compartilham ali um par de elétrons, se for ligação covalente simples. Se for uma covalente dupla, aí nós temos 2 pares de elétrons. Existem também as ligações covalentes do tipo tripla, são 3 pares de elétrons sendo compartilhados para que eles fiquem com 8 elétrons na camada de valência, beleza. Mas como é que eu faço para identificar essas ligações, essas metálicas também, que são nuvens de elétrons? Se eu olhasse uma substância, como é que eu faço para saber se aquela substância ela está ligada por ligação iônica, ligação covalente ou ligação metálica? Então olha para cá, isso que eu vou explicar aqui para vocês, tá? A dica é o seguinte, lembra da tabela periódica? Lá na tabela periódica você vai precisar memorizar os átomos presentes, principalmente nessas colunas aqui, ó. Coluna 1, coluna 2, coluna 1, coluna 2. Agora eu vou dar um salto. Vou dar um salto lá para outra parte aqui, ó. Essa parte aqui, ó. 13, 14, 15, 16, 17. Pronto, eu vou fazer aqui, ó.
Opa. Ficou meio torto. Mas vamos pra cá. Essa aqui é a coluna 13. Aqui, ó. 14. Essa aqui 15. Essa aqui é 16. E essa aqui é 17. 16, 17. Beleza? E aqui a coluna 18 são os gases nobres, tá? Então o que que acontece? Quando é ligação iônica, são átomos eletropositivos que querem doar elétrons, se ligando aos átomos eletronegativos que querem receber elétrons. Quem são os átomos eletropositivos? Coluna 1 e coluna 2, tá? Todos esses átomos aqui, ó, coluna 1, coluna 2. Quais são esses átomos da coluna 1? Aqui nós temos o hidrogênio, que ele é a parte, tá? O hidrogênio, ele faz ligações covalentes, mas também faz ligação iônica. Então, depende muito do caráter com quem ele está se ligando. Se passar de 1,6, a diferença de eletronegatividade daquela ligação é considerada uma ligação iônica. Se der 1,5, 1,4, menor que 1,6, é considerado uma ligação do tipo covalente. Tá? Mas não vamos se ater a isso. Vamos se ater na prática como é que você identifica ao olhar uma substância. Então, aqui ó, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Tá? Esses átomos são os átomos da coluna 1. Todos eles são altamente eletropositivos. Se eles se ligarem com os eletronegativos, a ligação é iônica. Esses bonitões da coluna 2, a mesma coisa. Aqui, enquanto aqui é hidrogênio, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio, aqui é berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e o rádio. Então, esses metais alcalinos e alcalinos terrosos da coluna 1 e coluna 2, eles vão fazer ligação iônica quando eles estiverem ligados aos elementos químicos chamados de ametais. Agora vamos lembrar quem são os ametais aqui, ó. Na coluna 13 tem um ametal, é o primeiro aqui. Na coluna 14 nós temos 2 ametais. Na coluna 15 nós temos 3 ametais. Na coluna 16 nós temos 4 ametais. Na coluna 17 nós temos 5 ametais. É isso. São os ametais. Então é necessário que você memorize esses ametais, tá bom? Na coluna 13 tem um, é o primeiro aqui, é o boro. O boro, ele é um ametal. Na coluna 14 nós temos 2. Então já desce aqui, ó. 2. Esses 2 átomos aqui, peraí, deixa eu fazer logo esse tracinho aqui. Pronto. Um, dois, três, quatro, 5, 6, 7. Pronto. Então nós temos aqui, ó. Na coluna 13, o boro, ele é um ametal. Na coluna 14, o carbono e o silício são 2 ametais. Eu vou deixar só de preto aqui, ó. Por enquanto eu não vou dizer o nome deles, né? Por enquanto eu vou deixar aqui de preto, ó. Esse aqui é um ametal. Aí aqui nós temos esse mais esse, 2 ametais. Aqui nós temos na coluna 15 os 3 primeiros são ametais, tá? Então aqui, ó, desce aqui, né? Na coluna 16 nós temos 4 ametais. 1, 2, 3, 4.
E na coluna 17 nós temos 5 ametais, tá? 5 ametais. 1, 2, 3, 4, 5. É descendo um degrauzinho, né? Uma escada, ó. Pronto. Então, esses elementos químicos que estão presentes nessa região aqui, ó, na coluna 13, 1 é ametal. Na coluna 14, 2 são ametais. Na coluna 15, 3. Na coluna 16, 4. Na coluna 17, 5. Esses átomos, quando estão ligados aos átomos da coluna 1 ou 2, a ligação é iônica. Exemplo, deixa eu ver aqui, lítio. O lítio ligado a um flúor. Aqui, ó, fluoreto de lítio. Ligação é iônica. Por quê? Porque esse bonitão aqui, o lítio, ele é muito eletropositivo. E o flúor é muito eletronegativo. A ligação deles, essa ligação forte, o lítio doa o elétron que estava atrapalhando ele lá. Doa para o flúor. Tá bom? Outro exemplo aqui. Berílio, magnésio, cálcio. Vamos pegar o cálcio, Ca, cálcio. Ligar com aqui flúor, cloro, bromo, com bromo. Vai ficar assim, ó. CaBr2. CaBr2 quer dizer o quê? Brometo de cálcio, tá bom? É o brometo de cálcio. Professor, por que ficaram 2? Lembra? Porque o cálcio, ele é da coluna 2. Então, ele tem 2 elétrons e o bromo quer receber 1 elétron, então ele chama outro bromo. Então, vem 2 bromos, cada um quer ganhar 1 elétron, se junta com o cálcio. O cálcio, ele quer doar 2 elétrons e aí faz a ligação química, tá? Por isso que fica 2 bromos ligado a um cálcio. O cálcio tem 2 elétrons, ele dá 1 elétron para um e dá o elétron para o outro bromo, e aí fica todo mundo em paz. Estabilidade, tá bom? Esse é o exemplo, tá? Ligação também iônica, tá? Ligação covalente, pessoal. Ligações covalentes, compartilhamento de elétrons. E a ligação metálica são todos esses outros aqui, ó. Toda essa região também aqui, ó. Isso aqui são ligações metálicas, tá? Essa região toda aqui, ligações metálicas, tá bom? Tá certo? Então, basicamente é isso. Vamos ver uns exemplos aqui, mais exemplos. Ok, então muito bem. Vamos analisar essas substâncias aqui presentes no quadro, ó. Aqui nós temos o ácido clorídrico, hidróxido de sódio, cloreto de potássio. Aqui nós temos a sacarose, açúcar, né? E aqui nós temos ácido cianídrico, HCN. Então, qual é o tipo de ligação dessas substâncias? Ou íons aqui? Quais são os tipos de ligações? Vamos ver. Pessoal, lembra? Cloro. Flúor, cloro, ele é ametal ou ele é um metal? Lá na tabela periódica ele está na coluna 17, tá? E lembra que na coluna 17 nós temos 5 ametais. Ele é um dos primeiros, né? Tem o flúor, cloro, bromo. Então, ó, o cloro ele é um ametal. Só que esse ametal ele está ligado a um hidrogênio. Professor, o hidrogênio é lá da coluna 1. Aí é que foge a regra da... O hidrogênio, ele está lá porque ele tem um átomo, desculpa, ele tem um próton com seu um elétron circulando em torno dele, tá bom? Mas essa ligação que ele faz é uma ligação covalente. Então, qualquer metal ligado ao hidrogênio, a ligação é covalente, não é ligação iônica, beleza? A ligação é covalente, lembra-se disso. Então, essa aqui é a ligação covalente. Opa, que susto. E a ligação é covalente. Ligação covalente. NaOH, hidróxido de sódio. O sódio também é coluna 1. O oxigênio
ele é lá da coluna 16. Ele é um ametal, tá bom? Na coluna 16 nós temos 4 ametais. Então essa ligação aqui, professor, mas tem um hidrogênio aqui também. Então essa ligação aqui é uma ligação covalente, porém essa ligação aqui, que é mais forte, do sódio, é uma ligação iônica, com o H- aqui, tá? Isso aqui fica eletricamente assim, Na mais OH-. Então essa ligação do sódio com OH é uma ligação iônica. KCl. Lembra onde é que fica o potássio? Coluna 1 ou coluna 2? Coluna 1, hidrogênio, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frança. Está lá o potássio. E o cloro? Tá bem aqui, né? Coluna 17, o cloro. Então, coluna 1 com coluna 17 é a mesma coisa de um metal da alcalino terroso. Desculpa. É um metal alcalino ligado com um ametal lá dos halogênios, o cloro. Então nós vamos ter aqui, essa ligação tem uma alta diferença de eletronegatividade, ligação do tipo iônica. Por que, professor, iônica? Porque está ligando elemento químico da coluna 1 com elemento químico da coluna 17. Esse bonitão aqui, nós temos o carbono. Pessoal, o carbono é da coluna 14. Ele é o primeirinho da coluna 14, então ele é um ametal. O hidrogênio é aquela substância que pode fazer ligação iônica, mas a maioria são ligações covalentes. O oxigênio, ele também é um ametal. Ametal com ametal, e esse aqui que pode fazer ligações com ametais covalentes, então isso aqui já nos mostra que é ligações do tipo covalente, tá? Ligação covalente. Só porque você memorizou algumas posições dos átomos lá na tabela periódica. Vocês sabem que os átomos da coluna 1 e coluna 2, se ligando aos da coluna 16 e 17, que são os muito eletronegativos, vai fazer ligação iônica. Mas se for o hidrogênio se ligando com os ametais, as ligações são covalentes, tá? HCN, hidrogênio faz ligação iônica, ligação covalente. O carbono, ele é um ametal. O nitrogênio está na coluna 15, né? Ele é um dos primeiros lá na coluna 15. Também é um ametal. Ametal com ametal, a ligação é covalente normal. Tá? Ligações covalentes. Então esses exemplos aí, ó. Ligação iônica. Esse e esse, né? Valeu, gente! Se você gostou, deixa seu like. Ó, lembre-se de colocar seus comentários aí. E vamos para um próximo vídeo posteriormente. Lembrando, as perguntas que eu fizer lá nos comentários, gostaria que vocês me respondessem, tá bom? Para saber se estão entendendo esta aula. Um abraço! Tchau, tchau!